101 dicas importantes para o xadrez. Professor Ailton. Desenvolva rapidamente todas as peças. A abertura é a fase do jogo na qual o principal objetivo é desenvolver as peças e fazer o roque o mais rapidamente possível. A abertura estará completa quando um ou ambos os jogadores tiverem suas torres conectadas. O jogador que terminar seu desenvolvimento primeiro ganhará a iniciativa. 2. Desenvolva os cavalos antes dos bispos. Enquanto os bispos conseguem controlar várias casas de suas posições originais se não houver peões obstruindo sua passagem, os cavalos, por serem peças de menor mobilidade, dominam apenas as casas vizinhas e demoram mais para chegar ao campo adversário. 3. Não mova 2 vezes a mesma peça durante a abertura. A cada lance, tente colocar suas peças nas melhores posições possíveis. Mexer a peça mais de uma vez durante a abertura é uma perda de tempo e pode significar a perda da iniciativa. 4. Não faça movimentos desnecessários de peões na abertura. Durante a abertura, deve-se restringir ao máximo os movimentos de peões, pois o tempo gasto com esses movimentos poderia ser utilizado para desenvolver uma peça. Geralmente, o movimento de peões é adequado quando tem a finalidade de ocupar o centro ou abrir diagonais para a dama e os bispos. 5. Não dê cheques desnecessários. Cheque desnecessário é aquele que pode ser facilmente defendido pelo adversário. Durante a abertura, a maioria dos cheques pode ser defendida com lances que favorecem o desenvolvimento. 6. Não abra a posição se você estiver atrasado em desenvolvimento. Uma posição aberta sempre favorece o bando com mais peças em jogo e, portanto, só deve ser usada por quem está com vantagem em desenvolvimento. 7. Na abertura, coloque a dama atrás da sua própria linha de peões. Por ser uma peça muito poderosa, a dama também é uma peça muito vulnerável e alvo constante de ataques do adversário. Por isso, durante a abertura é conveniente colocá-la atrás de um peão, preferivelmente na segunda fila, liberando a primeira fila para o desenvolvimento das torres. 8. Nunca troque peça desenvolvida por peça não desenvolvida. Em geral, é um péssimo negócio trocar uma peça bem colocada por uma peça mal colocada. Quando você troca uma peça desenvolvida por uma peça não desenvolvida adversária, você perde o tempo consumido por aquela peça. E a mesma coisa é válida se você trocar uma peça que se moveu várias vezes por uma peça do adversário que moveu-se apenas uma vez. 9. Faça o roque o mais rápido possível. A segurança do rei é um dos mais importantes fatores durante a abertura e o meio-jogo. O rei no centro, principalmente em posições abertas, estará sempre vulnerável a ataques do adversário. Rocar significa colocar o seu rei confortavelmente atrás de uma barreira de peões e permitir o desenvolvimento de uma torre que rapidamente poderá ocupar uma coluna aberta ou semi-aberta. 10. O roque pequeno é mais seguro do que o roque grande. Além de mais rápido, você só precisa mover 2 peças. O roque pequeno deixa o rei mais longe do centro e mais seguro, atrás de uma fileira de peões protegidos. No entanto, fazer o roque na ala oposta ao do adversário pode ser muito interessante para criar mais chances de ataque. 11. Tente impedir o roque do seu adversário. Se o seu adversário está demorando muito para rocar, tente prolongar ainda mais a sua estadia no centro. Uma das maneiras mais usuais de se fazer isso é controlar uma das casas de passagem do rei, normalmente F1 ou F8 no caso do roque pequeno. Manter o rei adversário no centro, na maioria das vezes, vale o sacrifício de um peão. 12. Domine o maior território possível. Aquele que possui vantagem de espaço dispõe de maior mobilidade para suas peças e, portanto, mais flexibilidade em transferir suas peças de uma ala para outra. Enquanto que aquele que está em uma posição restringida tem dificuldade de manobrar suas peças, o que pode ser fatal se elas forem requeridas para a defesa do rei. 13. Avance peões para ganhar espaço.
Embora o avanço de peões seja o principal recurso para restringir a posição inimiga, essa regra deve ser observada com cuidado, pois quanto mais distantes os peões estiverem de sua base, se tornam mais difíceis de serem defendidos. Além do mais, cada avanço de peão cria fraquezas em suas adjacências, que podem vir a ser ocupadas por peças inimigas. 14. À medida que os peões avançam, são mais difíceis de serem protegidos. Um peão fraco é um peão que não pode ser defendido por outro peão. Isso significa que, se ele for atacado, deverá ser defendido por peças. Essas peças perdem boa parte de sua efetividade porque assumem uma postura defensiva, enquanto as peças adversárias assumem uma postura ativa. 15. Coloque seus peões no centro. O centro no tabuleiro de xadrez é formado pelas casas E4, E5, D4 e D5. As casas do chamado centro expandido também incluem as casas compostas pelo quadrado C3, C6, F3 e F6. Os peões são as melhores unidades para a criação do centro, porque, diferentemente das peças, eles não são vulneráveis ao ataque dos peões inimigos. 16. Mantenha suas peças o mais próximo possível do centro. Uma peça no centro controla mais casas do que em qualquer outra parte do tabuleiro. Enquanto um cavalo colocado no centro pode se mover para 8 casas, um cavalo situado em um dos cantos tem apenas 2 opções de movimento. O controle do centro também é importante porque é através dele que as peças se movimentam de um lado para o outro do tabuleiro. E, se as suas peças conseguem se movimentar mais rapidamente do que as peças do seu adversário, então você terá mais chance de criar um ataque bem-sucedido. 17. Nas trocas de peões, tente aproximá-los ao máximo do centro. Como os peões centrais são mais importantes que os peões laterais, sempre que o seu adversário capturar uma de suas peças e você tiver a possibilidade de retomar a peça inimiga com 2 peões diferentes, é aconselhável que se tome com o peão que, após a retomada, ficará mais próximo do centro. 18. Controle o centro antes de atacar. Os ataques bem-sucedidos nas alas dependem em grande parte do controle do centro. Portanto, antes de iniciar qualquer ataque pelos flancos, preocupe-se em manter um centro forte e estável. 19. Os peões são a base da estratégia. A estrutura de peões constitui a espinha dorsal de toda a posição, pois é ela que aumenta ou diminui a efetividade das peças. Para se conseguir uma boa conformação de peões, deve-se evitar os diferentes tipos de peões fracos: isolados, atrasados, dobrados e colgantes. 20. As fraquezas de peões são eternas. Enquanto as peças podem se mover para se tornar mais ativas, qualquer deficiência na estrutura de peões é uma fraqueza de longo prazo. Sendo assim, se seu adversário tem peões fracos, você não precisa se apressar para explorá-los. 21. Evite os peões dobrados. Peões dobrados são 2 peões da mesma cor numa mesma coluna. Os peões dobrados têm menos mobilidade que os peões normais e são mais vulneráveis ao ataque inimigo, especialmente quando são isolados. Contudo, nem sempre peões dobrados são uma desvantagem. Muitas vezes o domínio da coluna aberta ou semi-aberta adjacente ou o controle adicional do centro pode ser uma compensação suficiente. 22. Evite os peões isolados. Peões isolados são aqueles que não têm peões da mesma cor nas colunas vizinhas. Portanto, quando são atacados, não podem ser defendidos por outro peão, mas devem ser defendidos por peças. A principal fraqueza de um peão isolado é que a casa em frente dele é débil, porque não pode ser controlada por outro peão e pode ser ocupada por uma peça inimiga. Os peões isolados são ainda mais vulneráveis quando estão em uma coluna semi-aberta, pois são alvos fáceis para as torres adversárias. 23. Evite os peões atrasados. Um peão é considerado atrasado quando está mais próximo da base em relação aos peões das colunas adjacentes e não pode avançar porque a casa à sua frente está controlada por um peão inimigo.
O peão atrasado geralmente atrapalha a comunicação das peças defensivas e a casa débil em frente dele pode ser ocupada por uma peça adversária. 24. Evite a criação de casas débeis. Toda vez que você avança um peão, as casas ao lado dele ficam fracas ou débeis. Uma casa débil é uma casa que não pode ser protegida por peões. A sua principal desvantagem é que ela pode ser ocupada por peças inimigas, aumentando a eficácia dessas peças, já que elas não podem ser facilmente expulsas de suas posições, uma vez que não podem ser atacadas por peões adversários. 25. Evite as ilhas de peões. Cada grupo de peões separados por uma ou mais colunas é chamado de ilha. Cada ilha possui uma base que deve ser defendida por peças. Portanto, quanto mais ilhas de peões você tiver, maior a dificuldade para defendê-las. Sempre que fizer uma troca, é muito útil considerar como ela influenciará na sua estrutura de peões. Nos finais de partida, o menor número de ilhas de peões pode ser considerada uma vantagem significativa. 26. Evite avançar os peões colgantes. Chamamos peões colgantes quando dois peões vizinhos não possuem amigos em suas colunas adjacentes. Se eles estiverem numa mesma fila, eles podem controlar várias casas à sua frente, o que é uma vantagem, mas em compensação, eles não podem ser defendidos por outros peões. Se um deles avança, se cria um peão atrasado e uma casa débil, que pode ser explorada pelo adversário. 27. Pressione o peão atrasado adversário. Geralmente, a melhor maneira de se explorar um peão atrasado é fazer pressão sobre o peão, para forçar o inimigo a empenhar recursos em sua defesa e depois atacar um outro ponto do tabuleiro. 28. Force o avanço dos peões colgantes adversários. Para combater peões colgantes, deve-se pressioná-los até que um deles avance, o que resultará em uma casa débil, onde você poderá alojar suas peças. 29. Sempre que possível, crie um peão passado. Peão passado é aquele que não possui peões adversários no seu caminho, tanto na coluna onde está como nas colunas vizinhas. O peão passado é considerado uma arma muito perigosa, pois tem a possibilidade de avançar até a 8ª fila e se promover. 30. Bloqueie sempre os peões passados do adversário. Um peão passado, principalmente quando está bem defendido por peças inimigas, pode se tornar uma arma muito poderosa, e por isso deve ser bloqueado o mais rápido possível. Bloquear um peão significa conter o seu avanço colocando uma peça no seu caminho. O cavalo e o bispo são consideradas as melhores peças para fazer o bloqueio. 31. O cavalo é a melhor peça para bloquear um peão passado. Graças à sua habilidade de pular sobre as demais peças, o cavalo é considerado a melhor peça para bloquear um peão passado, pois seu raio de ação não fica obstruído pelo peão. O bispo é o segundo melhor bloqueador, principalmente se as diagonais ao lado do peão estiverem livres. 32. Quem tem a maioria de peões na ala afastada do rei inimigo deve simplificar a partida. Uma maioria de peões é quando o jogador possui mais peões em uma determinada ala do que do seu adversário. Exemplo, 2 contra 1, 3 contra 2 e etc. Em muitos casos, a maioria de peões geram vantagens de espaço, mas o mais importante é que, avançando os peões corretamente, essa maioria sempre resulta na criação de um peão passado. 33. O ataque da minoria. Sempre que um dos bandos possuir a maioria de peões em uma das alas, o outro tem a possibilidade de fazer o ataque da minoria. Esse ataque consiste em avançar os seus peões para forçar as trocas, deixando o oponente com um único peão ou com um peão atrasado. 34. Evite trocas desnecessárias. Como regra geral, você só deve trocar peças quando seu adversário detém a iniciativa, quando você tiver uma posição restritiva para enfraquecer a estrutura de peões do seu oponente, quando você tiver vantagem material para trocar uma peça passiva por uma peça ativa adversária,
para simplificar a posição e conseguir um final mais favorável, ou para eliminar um defensor importante do inimigo. 35. O valor das peças varia de acordo com as posições. O valor de uma peça, em geral, está assegurado em função da quantidade de casas que ela domina, pois, quanto mais casas uma peça controla, maiores são as ameaças que ela cria no oponente. Uma peça bem colocada vale muito mais do que uma peça equivalente adversária que esteja ocupando uma posição ruim. Em geral, uma peça bem colocada é uma peça que está protegida, que tem mobilidade para se deslocar, que não pode ser facilmente atacada pelas forças inimigas, que coopera com as demais peças e que está atacando as peças ou peões inimigos. 36. Coloque sempre que possível as suas torres na 7ª ou 8ª filas. Uma torre colocada na 7ª fila é uma vantagem não apenas por representar um perigo para os peões inimigos, mas também porque restringe o rei adversário e cria várias possibilidades de mate. 37. Dobre as torres na 7ª fila. 2 torres ocupando a 7ª fila é uma arma extremamente perigosa, pois o inimigo fica condenado à mais completa passividade. A enorme pressão sobre a base de peões e a possibilidade de inúmeros temas táticos quase sempre transformam essa vantagem em vitória. 38. Nem sempre um peão deve ser coroado como dama. Em partidas de amadores, coroar um peão automaticamente como dama tem sido a causa de muitos empates por afogamento. Antes de coroar o peão, deve-se observar com cuidado qual a peça mais apropriada para aquela ocasião. 39. Mantenha os cavalos próximos do centro. Mais do que qualquer outra peça, os cavalos precisam estar próximos do centro do tabuleiro. Primeiro, porque no centro um cavalo pode controlar 8 casas, enquanto que nas extremidades ele controla apenas 4. Segundo, porque para ir de um lado para o outro do tabuleiro, um cavalo precisa de 4 movimentos, enquanto para ele ir para o centro a uma das extremidades, ele precisa de apenas 2. 40. As torres devem ocupar rapidamente as colunas abertas ou semi-abertas. Durante a abertura, as torres são as últimas peças a serem desenvolvidas. Elas são efetivas quando ocupam uma coluna aberta ou semi-aberta. Geralmente, as casas ideais para colocar as torres são E1, D1 e C1. E8, D8 e C8 para as pretas, porque nessas posições elas conseguem exercer pressão no centro e ao mesmo tempo defender a retaguarda. Contudo, uma torre pode ainda ser uma defesa eficiente quando colocada na 2ª fila, enquanto continua operando agressivamente na coluna. 41. Mantenha os seus bispos ativos. A atividade de um bispo depende em grande parte da localização de seus peões. Um bispo que não está sendo bloqueado pelos seus próprios peões é chamado de bispo bom, enquanto o bispo que é limitado pelos seus próprios peões é chamado de bispo mau. 42. Mantenha os seus peões em casas da mesma cor do bispo do seu adversário. Quando o seu adversário tem um bispo, você deve colocar seus peões nas casas de mesma cor do bispo dele. Contudo, se você tem um bispo, então você deve colocar os seus peões em casas de cores diferentes do seu bispo, não importando se o seu adversário tem um bispo ou não. 43. Um bispo vale mais do que um cavalo em posições abertas. Para ser mais eficientes, os bispos precisam de diagonais para operar. Por isso, quanto menos peões existirem no tabuleiro, mais efetivos eles se tornam. Em posições abertas, quando as diagonais estiverem desobstruídas de peões, um bispo pode atacar a ala do rei e ao mesmo tempo proteger o seu próprio flanco da dama, enquanto que, devido à sua mobilidade restrita, um cavalo só consegue manobrar em uma ala. 44. Um cavalo vale mais do que um bispo em posições fechadas.
Devido à sua habilidade de pular sobre as demais peças, os cavalos se tornam melhores do que os bispos em posições com cadeias de peões rígidas. 45. Os cavalos precisam de postos avançados. Um posto avançado é uma casa geralmente situada na quinta ou sexta fila, protegida por um peão e que não pode ser atacada por peões adversários. Quando um cavalo ocupa um posto avançado, ele passa a exercer uma enorme pressão no campo inimigo e também dá suporte ao desenvolvimento do ataque nos flancos. 46. Em finais de peões móveis, geralmente o bispo vale mais do que o cavalo. Na luta de bispo contra cavalo, o bando que tem o bispo deve procurar manter os peões móveis, enquanto o outro lado deve paralisar os peões inimigos, preferivelmente em casas da mesma cor do bispo. 47. Dois bispos são mais fortes do que bispo e cavalo, e muito mais fortes do que dois cavalos. O bispo é uma peça de longa distância, e a sua principal desvantagem reside na habilidade de controlar apenas casas de uma cor. Assim, dois bispos completam-se perfeitamente, e quando bem coordenados são superiores a um bispo e um cavalo, pois, dada a limitada mobilidade do cavalo, esses últimos chegam tarde no campo de ação. Uma outra vantagem do par de bispos é que a qualquer momento você pode trocar um dos bispos pelo cavalo adversário, enquanto é muito difícil para o oponente trocar o cavalo por um dos bispos. 48. Como lutar contra bispo e cavalo? Se você possui o par de bispos de seu adversário bispo e cavalo, limite a ação do bispo adversário, colocando seus peões em casas da mesma cor que as do bispo do seu oponente, e reduza o poder do cavalo adversário, privando-o de postos avançados e da ocupação das casas centrais. 49. Como lutar contra dois bispos? Se o seu adversário tiver o par de bispos, limite a atividade deles, criando cadeias de peões bloqueados e conquiste os postos avançados para os seus cavalos. 50. Mantenha seus peões em casas diferentes à do seu bispo. Se você tem apenas um bispo, procure colocar os seus peões em casas de cores opostas ao dele. Além das diagonais por onde o seu bispo opera ficarem desobstruídas, isso fará com que os peões trabalhem em perfeita harmonia com ele, controlando casas de uma cor, enquanto ele controlará casas de outra. 51. Os bispos devem ser colocados na frente da cadeia de peões. Os bispos terão seu poder muito reduzido se eles estiverem restringidos por peões. Portanto, sempre que os seus peões estiverem nas casas da mesma cor do seu bispo, procure colocar o bispo fora da cadeia de peões. 52. Se o adversário tem dois bispos, tente trocar um deles. Quando você está lutando contra o par de bispos, tente trocar um deles. Isso fará com que o seu adversário perca o domínio sobre as casas que esse bispo controlava. 53. Fique de olho nas casas controladas pelo bispo adversário. Se o seu adversário tem dois bispos e você apenas um, o bispo das casas brancas, por exemplo, então seu adversário tem um controle maior sobre as casas pretas. Isso significa que você deve vigiar essas casas com muita atenção, porque o bispo das casas pretas vai poder atacar peões e casas que não podem ser defendidas pelo bispo de casas brancas. 54. Um bispo pode dominar um cavalo. Devido ao seu raio de ação mais abrangente, o bispo pode controlar totalmente um cavalo, quando esse estiver na borda do tabuleiro. Nos finais de partida, isso pode ser fatal, pois o bando que possui o bispo estaria praticamente jogando com uma peça a mais. 55. Pense na defesa primeiro. O princípio mais importante no xadrez é a segurança. A cada lance do adversário, pare e pergunte a si mesmo: o que esse lance está ameaçando? Quais as intenções do meu adversário? O que eu faria se estivesse no lugar dele?
56. Avalie as mudanças que ocorrem após o lance do seu adversário. Cada lance efetuado pode mudar consideravelmente a situação no tabuleiro. Portanto, a cada movimento do seu adversário, convém-se perguntar: o que se ataca ou defende com o novo lance? O que se deixa de atacar ou defender? Quais diagonais, filas e colunas ficaram obstruídas? Quais diagonais, filas e colunas ficaram desobstruídas? Quais peças adversárias podem ocupar a casa onde estava a peça que efetuou o lance? Para onde a peça movida pode ir agora? 57. Mantenha a sua retaguarda protegida. Antes de tirar as torres da oitava fila, certifique-se de que o seu rei tem como escapar de eventuais cheques na retaguarda. É sempre prudente abrir uma janelinha para a fuga do rei antes de tirar as torres da oitava fila. 58. Não deixe suas peças sobrecarregadas. Uma peça sobrecarregada é aquela que desempenha mais de uma função ao mesmo tempo. Normalmente, é aquela que está ocupada na defesa de duas ou mais peças. As peças sobrecarregadas são motivos de golpes táticos que resultam em perda de material, pois, quando obrigada a se movimentar, deixa alguma coisa sem proteção. 59. Não recapture peças automaticamente. A menos que você esteja muito apertado no tempo, antes de tomar qualquer peça, é aconselhável avaliar se não existe a possibilidade de uma jogada intermediária. Além de um importante componente tático, o lance intermediário é uma arma poderosa devido ao seu fator surpresa. 60. Evite avançar os peões que protegem o seu rei. Cada movimento de peão cria uma debilidade que, embora pareça irrelevante à primeira vista, pode vir a ser explorada mais tarde pelo seu adversário. 61. Nunca deixe o rei em perigo de cheque. Cheques inesperados são muitas vezes a chave para golpes táticos. 62. Evite colocar peças pesadas na linha de ação de peças menores. Nunca se deve colocar uma peça de maior valor diante de uma de menor força agressiva, porque esta última ficaria anulada. 63. Se você tem pouco espaço, tente trocar uma ou duas peças. Quando você estiver em uma posição restrita, tente trocar uma ou duas peças para liberar mais espaço. Por outro lado, quando você tiver vantagem de espaço, evite as trocas e aproveite sua vantagem para alternar rapidamente o ataque de uma ala para outra. 64. Elimine a melhor peça do seu adversário. Se alguma peça de seu adversário estiver muito bem colocada, tente trocá-lo. 65. Mantenha as suas peças protegidas. Toda peça desprotegida pode ser alvo de combinação do seu adversário. O ideal é manter as peças protegidas por peões e, na falta desses, por outras peças. A principal desvantagem de proteger peças com outras peças é que, quando as primeiras forem atacadas, são obrigadas a abandonar a defesa de sua colega. 66. Mantenha suas peças em casas de cor diferente às do bispo adversário. Se o seu adversário tem apenas um bispo, tente colocar todas as suas peças em casas de cores diferentes das que seu adversário controla. 67. Tente se livrar de todas as cravadas. Uma peça cravada é uma peça imóvel e está sempre vulnerável a novos ataques. Quando o adversário consegue atacá-la com um peão, não é possível evitar a perda de material. 68.
Nunca facilite o trabalho do seu adversário. Quando estiver sendo atacado, não se desespere. Mesmo numa posição claramente inferior, sempre existem chances de salvação. O princípio básico consiste em dificultar ao máximo o ataque do seu adversário, criando vários obstáculos no seu caminho, prolongando a sua defesa e induzindo o seu oponente ao erro. 69. Se o adversário atacar uma ala, contra-ataque no centro. Muitas vezes um contra-ataque no centro, mesmo a custo de um peão, é a melhor resposta para um ataque no flanco. 70. Tente antecipar as ameaças do seu adversário. Normalmente, uma ameaça direta pode ser defendida facilmente. Contudo, uma ameaça remota só é possível de ser defendida se você conseguir antecipá-la a alguns lances. Caso contrário, quando ela se tornar iminente, virá acompanhada de uma outra ameaça direta, que também necessitará de cuidados imediatos. 71. Troque o bispo de fianchetto do adversário. Trocar um bispo de fianchetto adversário significa enfraquecer um complexo de casas que, se estiverem próximas ao rei, pode abrir linhas para um ataque. 72. Melhore a posição de suas peças. Quando você não sabe o que fazer, gradualmente vá melhorando a posição de suas peças, colocando-as em posições onde elas possam controlar mais casas importantes, cooperar com as companheiras e exercer maior pressão no território inimigo. 73. Restrinja o movimento das peças inimigas. Sempre que possível, tente manter as peças do adversário o mais longe possível do campo de ação. 74. Confine uma peça do seu adversário. Manter uma peça adversária fora de jogo durante algum tempo pode ser o suficiente para adquirir uma vantagem decisiva. 75. Crie sempre uma ameaça. Ao criar uma ameaça, você força o seu adversário a alocar recursos para contê-la, desviando a atenção de levar adiante os seus próprios planos. 76. Crie novas debilidades no campo inimigo. Nunca se contente em atacar as fraquezas existentes na posição do adversário, mas sempre procure criar novas fraquezas. Muitas vezes, o primeiro passo para um ataque à ala do rei é forçar a fraqueza de um peão. 77. Concentre suas forças nos pontos fracos do adversário. À medida que você vai fazendo pressão em um determinado ponto, o seu oponente é obrigado a trazer peças para proteger esse ponto, deixando outras áreas do tabuleiro desguarnecidas e sujeitas a novos ataques. 78. Acumule vantagens antes de atacar. Antes de iniciar um ataque, crie debilidades na posição inimiga e coloque tantas peças quanto você puder em posição agressiva. Um ataque prematuro dá chances do adversário organizar sua defesa. 79. Ao atacar, concentre o máximo de suas forças. Para assegurar que um ataque seja bem sucedido, é imprescindível concentrar todas as suas forças no seu alvo, evitando assim que o seu oponente consiga fazer uma defesa eficiente. Nesse caso, se o ataque falhar, muito provavelmente se conseguirá agravar as debilidades adversárias. 80. Abra filas, colunas e diagonais. Durante o ataque, é importante abrir linhas através do movimento de peões ou sacrifício de peças, pois é através delas que as peças atacantes poderão penetrar na posição inimiga. 81. Elimine as peças-chaves na defesa adversária. Quando estiver atacando, identifique a peça mais importante da defesa adversária e tente eliminá-la. Muitas vezes um cavalo F6 ou F3 vale o sacrifício de uma torre para enfraquecer a posição do peão da coluna H. 82.
Evite as trocas quando estiver atacando. A menos que se tenha uma boa razão, nunca é aconselhável trocar peças quando se estiver atacando, pois isso facilitará a defesa adversária. A troca das damas, em especial, muitas vezes mina completamente o ataque. 83. Planeje trocas hipotéticas. Uma técnica muito útil para você avaliar se deve ou não realizar uma troca é retirar mentalmente as peças do tabuleiro, reavaliar a nova posição e verificar se a sua situação melhorou ou piorou. 84. Mude seu ataque rapidamente de uma ala para outra. Muitas vezes, para se conseguir a vitória, é necessário criar no mínimo 2 debilidades na posição inimiga. O ataque alternado a essas debilidades, principalmente quando o usuário tiver menos espaço, é uma arma poderosíssima, uma vez que o oponente acaba sobrecarregando suas peças na defesa desses 2 pontos simultaneamente. 85. Sempre que tiver vantagem material, simplifique. A vantagem material se torna mais acentuada na medida que a quantidade de peças no tabuleiro vai se reduzindo. A diferença de uma unidade numa luta de 4 contra 3 é muito mais significativa do que numa luta de 10 contra 9. 86. Após um ataque, reorganize suas peças. Após um ataque, geralmente as peças perdem a harmonia entre si. Antes de iniciar uma nova investida ao adversário, reorganize suas forças o mais rapidamente possível e defenda os seus pontos fracos. 87. Quando se tem um peão a mais, deve-se trocar peças e não peões. O princípio é bastante simples. Quanto menos peças, menos complicada se torna a posição, ficando muito mais fácil explorar a vantagem material. 88. Nos finais, centralize o seu rei o mais rápido possível. Depois que a maioria das peças já foram trocadas, em especial as damas, o rei assume um papel preponderante na batalha e se torna uma peça agressiva. Como o rei é uma peça de pouca mobilidade, convém centralizá-lo o mais rápido possível, para que ele possa se deslocar mais rapidamente para a parte do tabuleiro que exigir a sua presença. 89. O rei deve estar ativo no final. Na maioria dos finais de partida, quando existe menos chances de se criar posições de mate, o rei deve assumir uma posição mais ativa, principalmente na perseguição e bloqueio dos peões inimigos. 90. Coloque seu adversário em zugzwang. Zugzwang é uma situação na qual qualquer movimento que você venha fazer tornará a sua situação ainda pior do que se você não tivesse feito movimento nenhum. Esse recurso é particularmente importante em finais de bispo contra cavalo, sendo que o bispo leva uma enorme vantagem, pois pode perder um tempo, graças ao seu poder de controlar praticamente as mesmas casas ao se mover, através de uma diagonal, enquanto que o cavalo, a cada movimento, perde o controle das casas anteriores. 91. Muitas vitórias estão baseadas no ganho da oposição. Os 6 estão em oposição quando se situam numa mesma coluna, fila ou diagonal, separados apenas por uma casa. A oposição é uma forma de zugzwang, na qual o movimento do rei cede passagem para o rei adversário. Dizemos que um lado ganha a posição quando, ao mover seu rei, coloca em oposição o rei inimigo, cabendo a esse último fazer o próximo movimento. 92. Finais de bispo de cores opostas geralmente terminam empatados. Embora no meio do jogo os bispos de cores opostas possam representar uma vantagem para o bando ativo, já que o bispo do lado defensor não conseguirá neutralizar a pressão que ele exerce em uma diagonal, nos finais de partida eles tendem a se anular, porque um não consegue atacar os pontos que o outro consegue defender. 93.
peões laterais são muito fortes contra cavalos. Devido à sua pouca mobilidade, geralmente os cavalos têm uma grande dificuldade de lutar contra os peões passados. Essa dificuldade se acentua quando se trata de peões da torre, porque seus movimentos ficam ainda mais restritos quando estão próximos às laterais. 94. Nos finais, mantenha suas torres ativas. Uma torre ativa é muito mais forte do que uma torre passiva. Em finais de partida, isso às vezes é o suficiente para ganhar a partida. 95. Coloque sempre uma torre atrás de um peão passado. As torres se tornam mais ativas quando estão atrás de um peão passado, tanto para apoiar os seus próprios peões, quanto para atacar os peões adversários. 96. O lado que estiver com qualidade a menos deve evitar a troca da outra torre. Muitas vezes, o meio mais simples para se ganhar um final com qualidade a mais é trocar uma torre. Geralmente, a peça menor sozinha tem muito menos chances de lutar contra uma torre. 97. Se você tem maioria, crie um peão passado. Para se criar um peão passado de uma maioria de peões, avance primeiro o peão que não tem opositor em sua coluna. Quando o adversário consegue colocar um peão diante do peão mais avançado, a vantagem do bando que tem a maioria tende a se desaparecer, pois os peões laterais ficam sem apoio para avançar. 98. Centralize a dama nos finais. Apesar de a dama não poder ficar muito exposta na primeira fase do jogo, depois de trocadas algumas peças, sempre que possível a dama deve ser centralizada. Ocupando uma casa central, a dama adquire o máximo de sua mobilidade, quase metade do tabuleiro, além de impedir que a dama adversária ocupe as casas mais importantes. 99. Sempre espere que o seu adversário faça os melhores lances. Nunca faça um lance na expectativa de que o seu adversário não vai encontrar a resposta mais adequada. Procure sempre lances que melhorem gradativamente sua posição, mesmo que o seu oponente encontre as melhores respostas. 100. Nem toda debilidade é ruim. Todas as debilidades só são relevantes se puderem ser exploradas pelo adversário. Um peão só é fraco se o inimigo consegue capturá-lo. Uma casa só é débil se o inimigo consegue ocupá-la. 101. Todas as regras foram feitas para serem quebradas. O xadrez não é uma ciência exata, e as dicas e conceitos aqui apresentados não são aplicadas em 100% dos casos e nem devem ser seguidas cegamente. Uma das grandes diferenças entre um grande mestre e um amador reside em saber quando se deve ou não violar os princípios estratégicos básicos. Em geral, quando dizemos "evite avançar os peões que protegem o seu rei", significa evite avançar os peões que protegem o seu rei, a menos que você tenha uma boa razão para fazê-lo.